Olá, preciosas mulheres de valor! Como é bom estar mais uma vez gravando mais um vídeo da nossa jornada Mulheres de Valor. Semana passada nós falamos sobre Noemi, Ruth, falamos sobre amizade, cumplicidade, superação. E essa semana nós vamos falar de Esther. Vamos falar também de uma história de superação, mas vamos falar de uma história de preparação. Como é importante os processos na nossa vida, como é importante nos preparar para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. E Esther fala muito sobre isso. A história de Esther fala muito sobre preparação, fala muito sobre honrar o lugar onde nós estamos. Muitas das vezes nós não honramos o lugar em que nós fomos colocados para estar e acabamos perdendo a oportunidade de viver o melhor e ainda temos a infelicidade de ver alguém tomando o nosso lugar. Sim, porque a história de Esther, ela começa com a história de uma mulher, através da negligência, do pouco caso dessa mulher, Esther é escolhida rainha. A história começa assim. Esther, que tinha o nome de Hadassah inicialmente, né? Ela era órfã de pai e mãe. Era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E o rei Assuero, ele estava dando um grande banquete. E o banquete naquela época duraram muitos dias. E a rainha Vasti também, por sua vez, estava dando um grande banquete. E eles deram um banquete no mesmo dia. Como eu disse, são vários dias. Num certo dia, né? Já o rei alegre de vinho, diz a história, ele manda chamar sua rainha para apresentar, né? Para mostrar a beleza. A Vasti era uma mulher muito bonita, segundo a história. E o rei tinha aquele prazer de mostrar a beleza daquela mulher. Mostrar aqueles povos, né? No qual ele reinava, o quão poderoso e sortudo ele era. Porque além de ter riqueza, poder, ele tinha uma bela mulher reinando ao lado dele. Só que grande foi a infelicidade de Vasti, por ela também estar dando um banquete, por terem se passado muitos dias, com certeza ela devia estar cansada também, ela não foi, ela achou melhor não ir, né? Imaginou, ele tá alto de vinho mesmo, alegre, como diz a história, e de repente ela pensou, ele não vai nem sentir a minha falta. E ela não foi. Só que o rei teve isso como uma afronta. E os conselheiros que estavam naquele lugar também teve. E eles tomaram uma decisão e deram um conselho. Por que você não coloca uma outra mulher para reinar no lugar de Vasti? Uma outra rainha para reinar no lugar de Vasti. E o rei aceitou de bom grado aquele conselho e assim mandou fazer. Criou um decreto e falou, tragam jovens, belas e virgens, para que venham fazer um concurso, digamos assim, e eu vou escolher aquela que vai reinar no lugar de Vasti. A história fala muito de uma rainha que estava reinando no lugar de outra rainha. Ou seja, Esther só reinou porque Vasti não honrou o lugar onde ela estava. E assim foi feito. Foram, né, pelas províncias procurar jovens, belas, virgens, para poder fazer parte deste concurso, para que de uma delas saísse a rainha que iria reinar no lugar de Vasti. E assim foi até que encontraram Esther. E a história fala que eles se encantaram, né, com a Esther, com Esther assim que viu. Tinha algo nela diferente, então ela foi recolhida para aquele lugar onde foi feito um tempo de preparo, né, e eram 6 meses. E a história também fala que assim que ela chegou no palácio, ela chamou a atenção de Agai, que era um dos homens que coordenava ali aquelas meninas, né, orientava o que fazer, e ele deu o melhor lugar para Esther. Ela chamou a atenção de Agai desde o primeiro momento, e Agai deu o melhor aposento, diz a história, e as melhores especiarias para Esther. Então Esther já foi cuidada desde o momento que ela chegou no palácio de uma forma diferenciada, porque ela tinha algo diferente nela. Algo diferente tinha nela que transbordava. Automaticamente atraía coisas boas para ela também. E foram assim, 12 meses, né? 6 meses em óleo, mirra, né? Especiarias, enfim.
E foi feito o tempo de preparo durante 12 meses, até cada jovem chegar diante do rei. E quando chegou a vez de Esther, a história diz que ele a amou mais do que todas as mulheres. Olha que diferença tinha, não era só beleza. Tinha algo naquela jovem que chamava a atenção de todos, não foi só do rei. Então, ele a tomou como rainha para reinar no lugar de Vasti. E assim se deu. E a história também fala, que é uma história paralela, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu poderia me ater só a rainha Esther, afinal isso é uma jornada, né, para mulheres, então vamos falar, não, mas eu gostaria de falar algo também que chamou atenção nessa história. Era um homem chamado Amã. Amã era um oficial do rei, que o rei, Assuero, resolveu honrar, colocar de uma forma elevada. Ele já era uma pessoa importante e o rei quis dar mais importância para ele. E aquilo mexeu muito com o ego de Amã, né? Ele ficou acima dos príncipes e todos que passavam se prostravam diante de Amã e tinha aquela reverência, aquele respeito. Só que naquela província existia um homem chamado Mardoqueu, que era primo de Esther, que foi quem a criou como pai, né? Porque ela era órfã. E ele não quis se prostrar diante de Amã, achou que não era necessário, ele tinha fé no Deus dele, se prostrar só diante do Deus vivo, e Amã se sentiu afrontado com isso. Chegou em casa aborrecido e falando, né? Poxa, aconteceu isso, e a mulher falou, por que você não faz uma forca e manda enforcá-lo? Só que neste período, enquanto Amã estava arquitetando contra Mardoqueu, o que aconteceu? Mardoqueu ficou sabendo que estavam criando uma emboscada para o rei. Então ele imediatamente mandou avisar a rainha Esther, olha, está acontecendo isso. E automaticamente Esther avisou ao rei, que confirmou toda a história. Enfim, a buzina tá babá e a gente vai prosseguindo na nossa gravação. E Esther decidiu contar para o rei e o rei percebeu, viu que estava tudo certinho, que não era nenhuma balela, que não era nenhuma fofoca, era real, e mandou enforcar essas pessoas que estavam arquitetando contra ele. Enfim, neste período, Mardoqueu ficou sabendo que a ira de Amã era profunda sobre o povo judeu por conta de não se prostrar, de adorar um Deus só, enfim. E Amã teve também uma ideia, eu tenho que aniquilar esse povo que não gosta de se prostrar perante homem, perante rei, que tem costumes diferentes do nosso. Tem pessoas que se incomodam por ter outra pessoa diferente, por ter uma fé diferente e quer afrontar, quer atrapalhar. Então ele chegou perante o rei e falou assim, rei, tem um povo aí que eles adoram deuses diferentes, eles não concordam muito com nosso jeito de ser. O rei é mesmo, ele é, e eu tô analisando aqui, a gente pode aniquilar esse povo e ainda receber por isso, ter riquezas. Ele tá afrontando a gente, tá indo contra aquilo que a gente crê, que a gente acredita, que a gente faz. Então, ele era um homem importante, Amã era importante, manda matar. Então, Amã arquitetou para acabar com o povo judeu, o povo de Mardoqueu, consequentemente o povo de Esther. Mardoqueu ficou desesperado e falou, eu preciso fazer isso chegar a Esther, eu preciso fazer chegar isso a Esther. E conseguiu chegar a Esther. Disse, olha, fala para o rei, estão querendo, agora é a hora de você se revelar, de você dizer quem é, estão querendo acabar com o nosso povo. E Esther falou assim, mas eu não posso chegar diante do rei de qualquer maneira. Existe um ritual, o rei tem tempos que não me chama na presença dele, eu não posso entrar, quem faz isso até morre. Ele tem que levantar um cetro, então nos dá permissão para entrar. E Mardoqueu olhou, se viu também acuado e falou, então vamos morrer todos nós. E não pense que você vai se livrar por estar dentro do palácio, você também é judia. Aí ela, opa, então assim, eu não posso, mas eu preciso? O que eu faço? Aí é que tá. Vamos pensar o que fazer?
vamos recorrer àquilo que a gente não pode fazer, porque tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que são sobrenaturais, que precisa de uma intervenção. Então ela falou assim, olha, faz o seguinte, fala para o povo jejuar por mim, fala para eles apregoarem jejum por mim e eu vou fazer o mesmo. Olha que bacana, olha que posição já de liderança dessa mulher, né, que antes era uma jovem virgem, né, o que é virgem, sem conhecimento, né, aquilo que não foi tocado, e ela já estava na posição de rainha, dando direção. Fala para o povo orar e jejuar por mim, eu também, porque enquanto líder, enquanto rainha, enquanto alguém que governa, eu também preciso fazer. Eu não tenho que estar só mandando fazer, eu tenho que fazer. Eu também vou jejuar, e essas meninas que estão comigo, as que trabalham comigo, elas também vão apregoar o jejum. E eu vou preparar uma ocasião para estar diante do rei. E assim fez. Como é importante a gente estar com a nossa espiritualidade, né, acima. Como é bom ter conexão com Deus, com aquilo que tudo pode. Porque vai ter momentos na vida da gente que a gente não vai ter jeito. A gente vai ter que recorrer àquele que tudo pode. Então ela fez isso, ela pregou mais um período, tá vendo como é que a vida de Esther é feita de tempos e de processo? Não é da noite pro dia. Mardoqueu ficou desesperado, tinha razão de estar, eles tinham pouco tempo, mas existe um processo, existe tempo, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu tenho que entender que existem processos que precisam ser seguidos, senão não dá certo. Então ela fez. Ela orou, ela jejuou, ela se preparou, se adornou. A história de Esther fala muito da beleza feminina, de você se preocupar com a sua aparência. Não chega de qualquer jeito no seu ambiente de trabalho, não chegue de qualquer jeito no lugar onde você está com seus amigos, não chegue de qualquer jeito na presença do seu marido, dos seus filhos. Enfim, se prepare, se preocupe com a sua beleza, e mais do que a sua beleza exterior, com a sua beleza interior, de se cuidar, de se olhar. Fala muito sobre isso, sobre esse feminino, sobre esse olhar que encanta. E Esther se adornou. Ela estava linda por dentro e por fora, preparada para estar na presença do rei. Só que o rei precisava levantar um cetro. Ela não podia chegar lá sem que ele autorizasse, e ela ousou. Porque ela falou, o caso aqui é sério, eu preciso ousar. E ela teve graça diante do rei, porque o rei levantou o cetro. E ela pôde entrar na presença. E olha que coisa linda. Quando ele olha aquela bela mulher, que era linda por dentro e por fora, que exalava algo que atraía tanto aquele rei, ele falou, pede o que quiser, eu te dou até metade do reino. Ah, gente, não era oportunidade? Dessa menina falar, olha, rei, meu povo está morrendo, eu preciso que você salve. Ele estava disposto a dar o que ela quisesse, mas ela se posicionou. E ela lembrou, antes de eu receber alguma coisa, eu tenho que dar. Eu tenho que ser antes de ter. Aí ela falou assim, eu quero te dar um banquete, oferecer um banquete para você. Aí ela falou assim, lá no banquete a gente conversa, mas eu gostaria, inclusive, Amã, eu gostaria que você tivesse presente. Amã se encheu de orgulho, né? Afinal, ele já tinha caído na graça do rei e agora na graça da rainha. Chegou em casa cheio de vida. Ó, a rainha vai fazer um banquete e ainda me chamou para estar presente. Olha que chique. Mal sabia ele que estava esperando por ele. Então a rainha fez aquele banquete. E naquela noite, enquanto... pro dia do banquete, o rei Assuero perdeu o sono. Perdeu o sono. Olha que bacana. Essa história faz assim, ó. Porque é uma história que fala sobre Esther, mas fala de Mardoqueu. Esther e Mardoqueu. Faz muito lembrar Noemi e Ruth. Porque às vezes você é uma semente, você é alguém que vai colocar alguém em destaque, mas lembre-se, toda vez que você semear na vida de alguém, você nunca vai sair com as mãos vazias. Você sempre vai ser abençoado. Quando você promover alguém, você vai ser abençoado, tá? Quando você for canal de bênção na vida de alguém, essa bênção ela também te alcança. E o rei Assuero perdeu o sono, não conseguia dormir, talvez empolgado e pensando como é que vai ser esse banquete, enfim. Aí eu tô
eu estou colocando aqui as minhas deduções, né? Vamos viajar na história. E ele pediu para os homens trazerem, naquela época eles tinham um livro de feitos, de coisas que tinham acontecido. E ali ele viu que Mardoqueu tinha livrado ele da morte, né? Da emboscada. E ele perguntou, a gente fez alguma coisa por esse homem que me livrou da morte? Não, ninguém fez nada não. Chama Amã. Amã era um homem de confiança, era um homem importante. Mas Amã não gostava de Mardoqueu, lembra, gente? Ele, Amã, o que eu posso fazer para um homem que tentou agradar o rei? O que eu posso fazer para retribuir? Amã achou que esse homem era ele, a situação. Aí falou, coloca suas vestes, olha o orgulho de Amã, coloca suas vestes reais sobre ele. Pega o seu cavalo, aquele mais importante que o senhor tem, e coloca esse homem em cima desse cavalo com as vestes reais. Coloca também uma coroa nele. E tá achando que é pra ele isso. E faz um homem bem importante, né? Um homem que o Senhor honre muito, puxar esse cavalo, que esse homem honrado pela cidade, falando assim, olha o que o rei faz com o homem que ele deseja honrar. Vai gritando pela cidade. Aí o rei olhou e falou, nossa, isso vai ser um escândalo, um espetáculo. O rei achou o máximo e falou, que bacana desse homem. Então faz isso, Amã. Aí a Amã deve ter feito assim, oi? Faz isso para Mardoqueu, aquele que a Amã queria enforcar. Ai, que delícia! Aí Amã ele arquitetou a vitória, a glória do outro, gente. A situação queria estar lá para ver. E Amã foi desfilando com Mardoqueu, o judeu, gritando, olha o que se faz com um homem que o rei quer agradar. Olha, gritando pela praça, honrando, exaltando o judeu Mardoqueu, aquele homem simples, o primo lá, daquela judia que agora era rainha. Agora vamos para o banquete. Foi feito o banquete. Então a rainha fez o banquete novamente. O rei Assuero, deslumbrado, apaixonado por aquela rainha, falou, peço o que quiser, que eu te dou a metade do reino. Ela falou assim, se eu realmente mereço algo de ti, se eu achei graça aos seus olhos, livra o meu povo da morte e livra a minha vida. Ele não entendeu nada. E ela falou, estão querendo acabar com o povo judeu. E eu sou judia. E explicou, o meu povo foi comprado. Se fosse pelo menos para ser escravo, tudo bem, eu nem te incomodava, mas é para ser morto. Foi comprado para ser morto. Aí ele falou, mas quem fez tudo isso? Quem que Esté tinha convidado mesmo para estar junto naquele banquete? Amã. Ele falou assim, foi ele aí, ó. Imagina a situação de Amã. Amã já tinha passado o constrangimento de passar pela praça com Mardoqueu. E agora, como se não bastasse, foi envergonhado perante o rei. E sabe o que aconteceu com Amã? Ele foi condenado à forca. Sabe aquela forca que foi feita para Mardoqueu, que foi ideia daquela esposa dele? Pois é, Amã foi enforcado naquela forca. Essa história é uma história, para mim, de tanto aprendizado. E é aprendizado em tantas áreas, porque não fala só sobre a história de Esté em si, mas fala também da história de Mardoqueu, de um homem que se compadeceu de uma menina que tinha ficado órfã de pai e mãe e assumiu para si como filha, que criou de uma forma tão espetacular que aquela menina, mesmo sem pai, sem mãe, sem referência, ela conseguia se manter bonita. E ela devia ter um alto astral, uma autoestima, ela devia ter algo dentro dela, ela deve ter criado para ela mecanismo de defesa para que essa tristeza da perda, do luto, porque imagina para uma jovem crescer sem uma referência feminina ao lado de um primo. Eu fico pensando que tanto amor esse homem
derramou, esse primo derramou sobre a vida de Esther. Tanto amor que floresceu nessa menina o desejo de ser feliz, um sentimento de gratidão. E a gratidão é algo muito importante na vida da gente, porque para ela ter chamado a atenção, primeiro, dos homens que estavam sendo designados para procurar essas jovens, e depois do próprio rei, né, escolhida, é porque ela tinha algo muito especial dentro dela. Não era só beleza, não era só uma menina que aprendeu, mesmo sendo criada sem uma referência feminina, ser uma menina feminina e cuidar de si. Não era só isso, ela tinha algo que foi plantado dentro dela, e quem plantou foi Mardoqueu. E como eu te falei, essa história ela me ensina muita coisa. E eu quero destacar aqui 5 coisas que essa história me ensina, e eu desejo do fundo do meu coração que faça sentido para você e que possa te inspirar, né? Fala, poxa, eu vou aprender com essa história, eu vou aplicar na minha vida. Primeiro, o que eu posso aprender com essa história? Em primeiro lugar, você corre o risco de perder o seu lugar por ignorar a importância que você tem na posição onde você está. Às vezes, né, a gente quer tanta coisa, a gente sonha com tanta coisa e a gente esquece de honrar aquele lugar que nós estamos vivendo hoje, né? Honrar o seu lugar de mãe, e às vezes por não honrar, você acaba perdendo seus filhos para os pais, para a mãe ou para o pai, né? De um amigo do seu filho. E como aqui o universo é mais feminino, estamos falando mais com mulheres, né? De repente você perde seu lugar de mãe por a mãe de uma amiga da sua filha. De repente você perde o seu lugar de honra dentro da sua casa, por muitas das vezes não honrar a sua casa como deveria, achar muito pouco ser uma dona de casa. E são poucas as mulheres que têm o privilégio de cuidar da sua casa, de estar em casa. Muitas têm que se dividir entre trabalho, casa e filhos. Então honre. Você que tem a oportunidade de estar dentro da tua casa, cuidando da sua casa, fazendo almoço, jantar, não se sinta diminuída. Honre o lugar onde você foi colocada. E tudo bem, tá tudo certo se você sonhar com coisas melhores. Ninguém está dizendo que você não precisa. O que eu estou dizendo é que uma mulher deixou de honrar o lugar onde ela estava e outra pessoa tomou o lugar dela. Segunda coisa, processos são importantes para alcançar resultados extraordinários. Esther passou 12 meses se preparando para estar diante do rei. Aí você vai me dizer, mas Marta, todas elas passaram pelo mesmo processo. É verdade, todas elas. Mas algo foi especial, porque não foi só 12 meses. Você acha que elas ficaram só de óleo, especiarias? Quantas coisas elas aprenderam em um ano, gente? É um ano. E de repente Esther foi aquela jovem que assimilou esse conhecimento, esse aprendizado. De repente foi dado direções, ó, o rei gosta assim, faz assado. E muitas das outras jovens de repente estavam preocupadas só com o exterior. E Esther naquele momento, era um ano, ela tinha tempo de refletir, afinal elas estavam ali contra a vontade. Era uma exigência, elas eram obrigadas. Então, de repente, Esther se preparou, ela não conhecia aquele homem, ela não amava aquele homem e ela sabia que ela tinha que se desposar, ela teria que ser esposa, ela teria que, né, além de rainha, além de o reino para reinar, ela tinha aquele homem para acatar, para obedecer. E ela se preparou para isso, aqui dentro também. Quantas vezes você quer tanta coisa na sua vida, mas não se prepara, né? Só se prepara no exterior, mas não se prepara interiormente para receber aquela responsabilidade. Terceira coisa, se prepare e espere o momento certo para agir. Aí eu estou falando de uma outra preparação. Esther se preparou, se consagrou, preparou o seu espírito, a sua alma, entrou em conexão com Deus. Lembra que eu sempre falo com vocês, meninas, como é importante a nossa espiritualidade, independente da fé que você professa. Como é importante você ter a sua espiritualidade, como é importante você ter fé naquilo que aquilo que você não pode fazer, existe um sobrenatural, existe um Deus grandão que pode fazer por você, que pode fazer o que você não pode fazer. Porque é isso, o natural a gente faz, o sobrenatural fica por Deus. Então, que venhamos aprender como Esther
quando vier um desafio muito grande, que com as nossas forças, com o nosso jeito, com a nossa beleza, com o nosso carisma a gente não conseguir, que a gente eleve para aquele que tudo pode. Esse não erra, porque para entrar diante do rei tinha que ter uma autorização, e ela usou. Sabe por que ela fez isso? Não porque ela era negligente, não porque ela estava querendo perder o seu lugar de rainha, mas porque ela confiava naquele que tudo podia. Eu não posso fazer isso. Ela falou para o primo dela, não posso, se eu fizer isso eu vou morrer. Mas ela foi diretamente a um Deus que podia. Então vai existir coisas na sua vida, existe processo que você vai precisar, neste processo, se apegar com aquele que tudo pode. Porque vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter condição, as suas armas, não vai ter condição de fazer nada. Então você vai ter que entregar isso àquele que tudo pode, ao Deus vivo, àquele que tem autoridade, aquele que até o rei se prostra diante dele. Então Esté se consagrou, foi para o pátio, esperou a autorização para entrar na presença do rei. Mas ela usou quando foi no pátio, porque era necessário se levantar o cetro. E ela usou, esperou e ele levantou o cetro. Ela podia ter acontecido outra coisa, mas como ela se apegou àquele que podia o impossível, ela foi confiando, ela tinha fé. Eu não estou dizendo que essa mulher, essa jovem era diferente. Quarta coisa, se queres receber benefícios, aprenda a servir. Gente, como isso é importante. Às vezes a gente quer tanto do outro, mas a gente não se coloca na disposição para abençoar, para servir, para cuidar. A gente só quer receber. A gente não se preocupa em se doar. Esté queria algo do rei, algo importante. Ela estava falando pela vida dela e para todo um povo. Ela poderia usar as artimanhas, né? Era uma mulher bonita, chamava atenção. Ele já tinha dito, pede a metade do reino. Mas ela falou, poxa, não é assim. Eu preciso fazer algo, eu preciso atrair a atenção dele, servindo ele. E aí eu vou, é o famoso, né? Um pressuposto, inclusive, da PNL, da Programação Neurolinguística. O ser vem antes do ter. Deixa eu ser serva deste homem, que eu vou ter a bondade dele, eu vou alcançar. Então, toda vez que você quiser algo, que eu quiser algo de alguém, vamos primeiro nos colocar no lugar deste alguém. Como é que eu me sentiria se a pessoa vier só me pedir favor? Só me pedir. Não, deixa eu fazer algo, deixa eu agradar primeiro esta pessoa, para depois pedir aquilo que ela pode me ajudar, porque eu sei que está nas mãos dela. Quinta coisa, seja honesta e transparente, mesmo que seja com seu inimigo. Isso eu achei fantástico, porque ela poderia fazer um banquete para o rei, era marido dela, né, era um homem que amava ela, né, a história já diz, e falar, olha, aquele que você colocou acima dos príncipes, ele criou uma emboscada para o meu povo. Mas ela não fez isso. Ela convidou Amã para estar neste banquete. Foi ela que convidou. Falou, venha você também. Porque quando ela foi falar de Amã, ela falou na presença dele. Então, que venhamos aprender. Tá vendo que como Esté não tinha só beleza? Não era só isso. A Esté tinha algo muito além. Ela buscou, o processo da vida, as coisas que aconteceram na vida de Esté, fez dela uma mulher verdadeira, correta, honesta, alto astral, otimista. Ela não era vítima das circunstâncias. Tem pessoas que passam por coisas terríveis na vida, é verdade. Mas se torna vítima das circunstâncias, está sempre naquele... está sempre daquele... minha vida, se você soubesse o que eu passei, naquela lamúria. Esté poderia ser essa garota, mas ela escolheu não ser. Ela escolheu ser uma mulher, uma jovem, que inicialmente era isso, era uma virgem jovem, uma menina que se responsabilizou pelos sentimentos dela. Eu sei que eu perdi meus pais, eu sei que eu sou criada por um homem, por um primo, mas eu sou grata por isso. Eu sou grata porque eu não estou sozinha na vida. Porque Deus permitiu que os meus pais saíssem da minha vida, mas deixou um primo que me criou, né, com ensinamentos corretos, né, e eu escolhi cuidar de mim, cuidar do meu coração e retribuir as pessoas, não conforme elas me dão, não, mas retribuir da melhor maneira possível, porque o que está dentro de mim, o que foi plantado dentro de mim é muito maior e muito melhor. Bem, gente,
Esther era uma jovem, né? E a história fala muito de virgem. Virgem é aquilo que não foi tocado, que não foi mexido, né? Cru. Então, Esther era uma jovem crua, né? Bela, mas que foi escolhida para estar num lugar de destaque, num lugar de honra, num lugar de liderança. Foi para reinar. Os processos da vida de Esther se deu porque ela, no caminho dela, mesmo sem conhecer naquela época a palavra inteligência emocional, aí vocês vão falar, Marta, vira e mexe você fala isso, é porque eu gosto de extrair na Bíblia alguns benefícios, algumas dicas, né, da inteligência emocional, que é o que norteia a nossa vida hoje. É importante você ter inteligência emocional, é importante você saber e conhecer as suas emoções, até mesmo para lidar com as emoções dos outros. Isso é tão importante em todas as áreas. É na nossa área familiar, é no nosso trabalho, né? É com os nossos amigos, né? É na nossa igreja ou no segmento religioso que você tem. Como é tão importante ter inteligência emocional, saber se conduzir, saber ser líder de si mesmo, saber ser responsável pelas suas emoções. Isso é importante demais. E eu queria deixar aqui alguns benefícios, né, da inteligência emocional que você pode trabalhar no seu dia a dia, que eu vi que Esther tinha, né? Esther tinha foi ótimo, né? que a gente consegue enxergar em Esther, né? Ela se beneficiou dessa inteligência emocional para tocar a vida dela, e você pode se beneficiar. Sabe o que eu vejo muito na Esther? Principalmente naquele primeiro momento em que aqueles guardas que foram recrutar as meninas e que bateu o olho nela, viu? Autoestima, aumento da autoestima, que é um dos benefícios, né, da inteligência emocional. Primeiro, o aumento da autoestima e da confiança. Eu acho que quando ele olhou para Esther, ele viu isso. Primeiro que ele viu uma jovem bonita, que chamou atenção. Então a autoestima dela é bacana, porque quem tem autoestima baixa anda de qualquer jeito, não se cuida, nem se olha. Então o que a gente pode aprender com Esther é ter uma autoestima elevada. Busque isso em você. Busca isso aqui dentro. E autoconfiança é aquela coisa assim, ó, eu sei fazer, eu vou falar, é saber se posicionar. E não é saber tudo, ninguém está falando de saber tudo, de saber todas as coisas, porque quem acha que sabe tudo não sabe nada. É realmente se posicionar de uma forma firme, consistente, entendeu? E Esther, acredito eu, que tinha isso, porque chamou atenção. E não foi só beleza. Outra coisa que a inteligência emocional é um dos benefícios de você utilizar, de você trabalhar a inteligência emocional no seu dia a dia, é que você melhora a habilidade de administrar pressão. Olha só, Esther, ela já teve um grande, como é que eu posso dizer, um grande estágio, que foi a perda dos pais, que foi ser criada por uma referência masculina, sendo ela feminina. Então aquilo deveria ser uma pressão muito grande, né? Quando em criança as meninas foram brincar um dado momento e de repente ela, na hora de falar, fala com a sua mãe, não, eu não tenho mãe, né? É meu primo que cuida de mim. Então ela lidar com aquela situação a preparou para a pressão de fazer parte de um concurso, e a preparou para a pressão para estar diante do rei no momento que o rei não estava chamando-a, e a preparou para a pressão de desmascarar alguém na frente dela. Então a inteligência emocional, ela melhora essa habilidade de administrar essa pressão. Isso é muito importante, você vai saber lidar com isso. Outra coisa muito importante que a gente pode aprender com essa história, isso tem a ver com o que ela falava para o rei, é a transmissão de confiança aos outros. Quando Mardoqueu falou da emboscada, ela falou para o rei. O rei foi só averiguar para ver se estava certo, mas se a palavra dela não fizesse sentido, se ela não se comunicasse de uma forma confiável, se ela não transmitisse isso, ele não ia dar nem confiança para ela. Na verdade, ela não seria nem rainha se ela não transmitisse confiança. Eu acho que o chegar da Esther, eu vou estar sempre falando, não era só beleza. Ela tinha algo mais.
E ela só teve esse algo mais porque ela trabalhou essa inteligência emocional, mesmo ela não sabendo que era isso, porque naquela época não se usava esse termo, mas nós sabemos que pessoas que rompem, que vencem, que transbordam dessa forma, elas trabalham a sua inteligência emocional. E o quarto item que a gente também pode aprender e entender o benefício de se desenvolver uma inteligência emocional é o domínio das emoções. Quando você tem inteligência emocional, você consegue dominar suas emoções. Você consegue segurar o choro quando você precisar segurar. E eu não falo de esconder nada, nem de guardar, falar, Marta, faz mal. Mas não, porque há tempo para tudo. Às vezes você está tão chateada, você é afrontada, e naquele momento você tem uma vontade de chorar. E se você for chorar naquele momento, você não vai conseguir expor o que você precisa expor. Então, dominar a sua emoção. Ou se irritar, ou se irar, e você vai falar uma besteira, vai falar algo que não vai edificar. Dominar as suas emoções. Esperar o momento certo. E quando a gente aprende a dominar as nossas emoções, a gente entende a emoção do outro. E isso também é muito importante. Bom, meninas, a história de Esther, ela tem muito aprendizado, não fica só em Esther. A gente também viajou um pouquinho sobre a honra de Mardoqueu. E a gente tem que lembrar sempre, eu acho que é muito importante lembrarmos isso, que quando nós estamos dispostos a ajudar alguém, a honrar. No caso de Mardoqueu, qual foi a ajuda dele? Foi criar aquela menina. Porque você vai me dizer, Marta, e não foi ele que colocou ela lá, não. Ela era obrigada a estar lá, tá certo. Mas por causa da orientação dele, da forma em que ele criou ela, foi que ela teve sucesso lá dentro. Os ensinamentos de Mardoqueu fizeram muito sentido para Esther quando ela esteve lá dentro. Até mesmo quando ele se desesperou, rasgou suas vestes e falou, faça alguma coisa, e naquele momento não era o momento dela fazer, ela também teve o controle de pensar o que eu vou fazer. E esse controle das emoções é muito importante. Reconhecer o outro, né? A importância do outro na nossa vida é importante. Reconhecer o local onde nós estamos e honrar este local é muito importante. Eu espero que essa palavra do fundo do meu coração, que essa palavra tenha feito sentido para você, que venha florescer durante toda essa semana, assim como aconteceu comigo, e que nós possamos aprender. Tem uma coisa, gente, que eu já ia esquecendo agora no final, que eu nunca imaginei que eu fosse falar. Mas isso é um canal do YouTube. E para os vídeos circularem mais, é importante que vocês deem um like. No primeiro vídeo, teve mais visualizações do que curtida. Então, é importante curtir o vídeo, compartilhar aquelas coisas que a gente ouve, sabe? Se você gostou, curte, compartilha. Então, eu preciso que vocês façam isso por mim também, para que outras mulheres ouçam isso. Como eu te falei, aqui não tem nenhuma novidade, são coisas que a gente já ouviu, né? De repente de forma diferente, numa linguagem diferente, mas que tem edificado a minha vida e a sua vida. Então, por que não estender isso para outras mulheres? A partir do momento que vocês curtem o vídeo, compartilham esse vídeo, vocês estão dando a oportunidade de outras mulheres conhecerem esse trabalho, conhecer o desenvolvimento, um pouquinho de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional e assim aplicar nas suas vidas. Eu espero poder contar com vocês. Muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui. Gratidão mesmo por vocês estarem nessa jornada junto comigo. E a gente se encontra na terceira semana da jornada. Beijo! Não deixe de curtir, hein?